Quinta-feira, 17 de agosto, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje com parábola. Hoje vamos refletir na parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola onde o Caibar Schutel nos conduz em margens seguras, em margens explicativas e renovando e aguçando os nossos conceitos em relação às nossas próprias atitudes no dia a dia, né? Essa parábola vai trazer aí essa clareza nesse formato com que a gente se coloca no mundo. Então tem aqui uma profundidade de sentimento, de entendimento e de valor para os crescimentos morais, espirituais, eternos que a gente está fazendo. Então, recebendo aqui a turma querida que está chegando. Bom dia, meus amores. Bom dia, Silvana Vergalim. Bom dia, a Carola. Bom dia, tia Soninha querida. Reizinho, Pamela Machado, Aromas, bom dia, Pamela. Pati Vinhático, bom dia, pessoal, bom dia, corações, brilhinhos, luzinhas, muito entusiasmo, bom dia, Rogerinho, galera, bom dia, Carlão, Alcinir Iluminada, Edinha, Leonor Belucci, feliz quarta-feira, tia Soninha, começando muito bem essa parábola muito iluminativa. Boa, meu amor, bom dia, Ale Alves, Rosana Bertuga, bom dia, queridos, olha, Flavinha, bom dia, amor. Amores, um abraço bem gostoso, um sentimento a Jesus que nos alcance com facilidade pelo nosso próprio desabrochar de vontade, de força, de entrega, de sentimento. Obrigada, Senhor, por este momento, por essa turma tão querida, tão unida, tão fiel ao entendimento progressivo para uma aplicação coerente. Obrigada, Senhor, obrigada e que assim seja. Bom dia, Juliana, meu amor. Turmíssima querida, essa parábola curtinha do fariseu e do publicano aguça em nós, né, alguns conceitos já conhecidos, né? A gente sempre fala que a ideia não é trazer novidade, né? A gente precisa nadar aqui com a força da nossa possibilidade, né? A gente não tem ideia, vontade aqui, né? Não é essa a ideia, trazer novidades, Não é refletir sobre o que Jesus explicou, refletir sobre o evangelho, os conceitos, a aplicabilidade na nossa vida. Kika, amor, bom dia. Ale, Micaela, bom dia. Bom dia, Osvaldo. Então, essa parábola é curtinha, mas ela faz a gente pensar em conceitos já conhecidos para revigorá-los na nossa vida. Essa é a ideia desse nosso momento. As parábolas profundas nos fazem buscar lá no fundo do sentimento, no fundo dos nossos conhecimentos. Aqui vai falar bastante disso. E ampliar, né, tia Soninha, trazendo novos pontos de vista. Bom dia, Cleuzinha, bom dia, Ivone. Então é isso, meus amores. Vamos então começar e eu trouxe aqui o conceito
de publicano e de fariseu. Porque se a gente não entender o conceito desse pessoal, né? Naquela época falava-se, eram as tribos, né? Aquele pessoal que se agrupava e vivia dentro desses preceitos, sejam religiosos, sejam comerciantes, né? Viviam ali. Hoje, então, tem muita terminologia para cada nicho de função, de expressão da época, de crença da época. Hoje nós vamos falar de publicanos e de fariseus, que é o que a parábola nos traz. Mas tem um monte mais, gente, um monte. A gente abre o evangelho, tem lá toda a explicação dessas terminologias, porque senão a gente não entende o que Jesus quis dizer, né? A gente lê e fala, ai, mas beleza, o publicano falou isso, o fariseu falou aquilo, mas o que representava cada povo naquele contexto social da época? Essa é a diferença. Então eu vou ler a parábola e aí vou explicar curtinho o que é fariseu, o que é publicano, pra gente tirar o sentido. Então vamos lá. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Então, Jesus propôs essa parábola para aquelas pessoas que acham que a sua verdade é a maior do mundo e menospreza os outros. Começa assim: subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem sou como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então esse era o fariseu orando e pensando, né? Isso daqui, olha, dentro de si, era em pensamento. Em pensamento. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só. Um ostentava virtude, o outro se intitulava pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este, o publicano, desceu justificado. Justificado é considerado justo, considerado bom. Desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ai, que parábola boa, boa. Breno, Lezinha, Silvelene, Silvinha, bom dia. Bom dia, Cleuzinha, já te vi, né, amor? Gente, essa parábola, ela é instigante, porque tem uma ideia aqui embutida em relação aos fariseus. Fariseus era o pessoal mais respeitado da época.
eram os poderosos da época, eram os intelectuais, eram os sabidões da época. Ninguém mexia com eles. Ninguém discutia com eles. Eles eram tidos como homens santos. Então eles andavam com aquelas vestes, né, de poder, né, ostentando grandeza, oravam pelas esquinas e ostentavam uma virtude. Somos os doutores da lei, somos os intelectuais, somos os inteligentes, o resto nos segue. Então, os doutores da lei na época eram as pessoas que era a justiça da época, né? Era a polícia da época, né? Vamos colocar assim entre aspas, pra gente entender o poder de ser fariseu, o poder de estar vestindo a toga de fariseu, né? Porque eles não eram ameaçados de maneira nenhuma, pelo contrário, todo mundo abaixava a cabeça para eles. Bom, aí tem os outros povos, né? Tem os outros povos. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eram pessoas mal vistas, malquistas, mal desejadas. Ninguém queria estar perto dele, porque estar perto deles já era denegrir a própria imagem. Então os publicanos, amando de Herodes, trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos hebreus. E eram aquelas pessoas, a gente vê isso em filme, né? E Mateus era cobrador de impostos. Jesus chamou um publicano para ser um dos apóstolos. Mas eram pessoas muito indesejadas. Independente de serem pessoas legais ou não. A pessoa podia ser legal, bacana, gente boa. É publicano? Ih! Já viram isso? Não sei o que ela faz, não sei o que ela pensa, não sei o que ela sente, mas é publicano? Ih! Isso era um preconceito gritante da época. E Jesus, quando veio, ele veio para combater, e combateu com rigor essas diferenças, esses conceitos da sociedade da época, que, diga-se de passagem, a gente vive isso ainda hoje, né? Passados aí mais de 2000 anos, a gente ainda vive preconceitos, superioridade de intelectual sobre os outros. Então, Jesus veio naquele momento para combater com força, com rigor, o que ele chamou de hipocrisia. Por quê? Vamos voltar lá. Os fariseus, ostentando superioridade, mostravam por dentro uma pequenez de sentimento. E os publicanos, sendo mal vistos, mostravam por dentro humildade. Então, este contraste que a parábola traz nos faz pensar, nos faz entender que aqui nesse mundo a gente veio para combater essas más tendências, esses maus conselheiros interiores chamados orgulho e egoísmo, preconceito, arrogância, superioridade. São filhos do egoísmo e do orgulho. E aí, como é que Jesus ensinou a combater isso? Assim: todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha
será exaltado. Vaidade, Pátia, vaidade, filha do orgulho. Filha do orgulho. Então, se eu, em nome do orgulho, ostento virtudes, valores, força, eu estou me exaltando. O contrário disso é não ostentar uma virtude que eu não possuo. O contrário disso chama-se humilhar-se. Mas e se eu penso que eu possuo tal virtude? Por isso que eu ostento, porque eu penso que eu tenho. Pois é, mas não tem. Essa é a legítima hipocrisia. E Jesus condenou isso com mais rigor do que condenou. Como erro, os bandidos, as prostitutas, né, as más tendências da época. Jesus condenou muito mais a hipocrisia do que os maus hábitos. Porque a hipocrisia é aquele sentimento, aquela certeza, aquela ideia que eu tenho de que eu sou melhor que os outros, como os fariseus. Então, a exemplo dos fariseus, a gente precisa identificar dentro de nós a nossa cota de farisaísmo. Que tanto de mim, que tanto na minha vida esse farisaísmo aparece? Porque eu sou orgulhosa e egoístona. Então, que tanto desse farisaísmo que está aparecendo? Eu penso que sou, eu me coloco como se fosse, chamando isso, né? Olha, as aparências de virtude que escondem o orgulho, chamando essa suposta virtude de amor próprio, autoestima, força, motivação. Então eu chamo isso com supostas virtudes e cresço sobre os outros. Gente, esse é o mal da humanidade. Tá lá no Livro dos Espíritos, é o mal da humanidade. A gente cresce em inteligência, porque a inteligência não para o crescimento. E não em sentimento. A gente deixa o sentimento diminuído, o sentimento como demonstração de sensibilidade, compaixão, amor ao próximo. A gente deixa o sentimento reduzido e cresce em intelecto, ostentando a própria força. Que força é essa? Força que tem na raiz o orgulho e o egoísmo. Então a gente se torna tirano em nome de ser melhor, em nome de saber mais. Gente, esse é o mal do século. Isso é um pecado gravíssimo. É algo que dentro do Livro dos Espíritos fala que a gente precisa conter com rigor, identificar isso em nós e conter. Porque do contrário, a gente se torna um fariseu fazendo prece. Ah, Senhor, eu tenho me esforçado bastante, de modo que eu mereço algo mais na vida. Eu não posso me sujeitar a essas coisas toscas da vida. Não, eu preciso de mais. A gente pode não falar, né, com essa precisão, mas lá no fundo a gente pode pensar isso. E aqui o fariseu também não falou, ele pensava. Então olha as armadilhas do ego, né? Olha as armadilhas do que está lá dentro de mim oculto, mas que rege as minhas decisões. É muito importante essa parábola, porque ela clareia a importância de nós nos conhecermos. Como é que eu faço prece? Como é que eu falo com Jesus? Exigindo
só reclamando, só mostrando tanto que a minha vida tá difícil, tá ruim. Gente, isso daqui é expressão de revolta contra a vida. Então, que tanto vamos conceber que todo mundo tem um pouco de revolta contra as dores da nossa vida. Eu estou enxergando a minha revolta, que tanto que ela define as minhas ações. Isso é importante, isso é fundamental. Ao contrário disso, o publicano se permite ser humilhado, porque ele tinha uma função difícil e não um caráter ruim. Ele tinha uma função difícil. Mas lá dentro da alma dele, o que é que acontecia? Né? Pode acontecer um monte de coisa. Inclusive uma baita de uma bondade. Uma baita de uma bondade. Então, o publicano se permitia ser humilhado. E o que é ser humilhado? Vamos falar um pouquinho de ser humilhado e encerrar com essa mensagem. Mas antes eu quero ler o que o reizinho falou. Ele colocou um versinho. Egoísmo por mais alto, em vão na terra se apruma, que só serve para si, não serve em parte nenhuma. Silva Lobato, boa, rei! Então, amores, vamos lá agora, vamos entender o que é ser humilhado. Então tá bom, Carla, eu entendi o intelecto, a gente ficando mais inteligente, aprimorando o raciocínio, a gente se perde nas vaidades. Sim, é isso. Ser resiliente, Pati, muito difícil. Sim, muito difícil. Até porque o intelecto crescido nos mostra que quando eu brigo por uma verdade, por um ângulo de verdade minha, eu tenho razão. Eu estou repleta de razão. E este é um ângulo da inteligência. Entra com o sentimento aqui, entra com o amor. O que é que o amor fala de brigar em nome da verdade? De ser maior que o outro em nome da verdade. O que é que o amor fala disso? O amor nos coloca no nosso tamanho real. Fala, peraí, eu posso ter razão, mas eu não tenho o direito de ofender ao outro. Então cabe aqui, olha, um jogo de cintura. Um jogo de cintura entre a minha verdade e a verdade do outro. Entre o que eu sinto e o que o outro sente. Para haver aqui comunhão. Para haver interação. Então para isso a gente precisa entender o que é humilhar-se. Por quê? Porque senão em nome de humilhar-se eu me rebaixo, me jogo lá embaixo, me jogo no chão, não presto pra nada. E saiu propagando essa ideia, permitindo que as pessoas me rebaixem, achando que isso é divino, é cristão. Foi isso que Jesus ensinou. E, gente, existe aqui um ledo engano. Não foi isso que Jesus ensinou. A gente precisa entender o que é humilhar-se em nome do amor. Jesus se permitiu humilhar, mas nunca entregou de bandeja a sua força, a sua verdade e o seu magnetismo. A ação de Jesus sempre foi firme, pontual. Ele não perdia a oportunidade de ensinar algo, mas ele não agredia o outro em nome da verdade. Ele mostrava a amplitude, mostrava o caminho dilatado.
Isso, Kika, ó, aqui que eu fiz um resumo. Fariseu achava-se correto, porém egoísta. O publicano, pecador, era humilde e sabia de seus erros. Seria isso? Sim, Kika, exatamente isso. O publicano era uma pessoa indesejada. Era uma pessoa que sofria preconceitos na época. Então, ele tinha que trabalhar, ele trabalhava para Herodes, né? Ele tinha que fazer aquela função e ali, entre o mal visto e o bem visto, soberbo, tinha aqui uma diferença de humildade, de valor pessoal gritante. Então, é bem isso, Kika. É bem isso. O publicano, apesar da função dele, né, difícil, de cobrador de impostos, aquela pessoa que exigia pagamento dos pobres, dos oprimidos, não era uma função fácil, né? Mas ele tinha que executar a sua função. Era uma pessoa humilde de sentimento. E os fariseus que falavam que defendiam a população, estavam ali. Ao contrário do que aparentavam de serem defensores da lei, do amor, da fé, eles eram tiranos e estavam ocupando aquele cargo mais por interesse pessoal do que por desejo de alcançar os outros. Isso tudo, Kika, tá lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, o que é humilhar-se? Vamos lá, pra gente encerrar com esse eixo forte de contraste entre o que tá dentro de mim e o que tá fora. O que é que eu preciso combater dentro de mim? O meu orgulho, a minha e o meu egoísmo. Como é que eu faço isso? Humilhando-me. Ai, então olha, eu vou deitar no chão, pode pisar, pode chicotear. Não, isso não é se humilhar. Você tem obrigação de se defender intimamente. Humilhar-se é você trabalhar intensamente em sentimento contra o seu próprio orgulho. Como é que eu faço isso? 3 pontos eu coloquei aqui. Primeiro, aceitando as lutas de cada dia. Aceitando as lutas. A vida é fácil? Não, não é fácil. O teu dia que está começando, possivelmente você tem hoje coisas muito desafiadoras para resolver. Muito desafiadoras. E você está brigando com isso ou você está aceitando? Quando eu aceito, dói menos. Quando eu aceito, eu vou para resolver, eu vou para encarar de frente. Ai, como é difícil, Rê. Sim, tia Rê. Tia Soninha, reconhecer nossas próprias dificuldades e lutar por melhorar-se. Isso é dentro. Eu não preciso subir no alto do morro, eu não preciso subir num palco e falar mal de mim, nem falar bem. É aqui dentro, essa luta é interna. Como é que eu faço? Aceitando as lutas. Surgiu lá um problema inesperado. Gente, reativamente irrita. Tem coisa que a hora que chega pra gente é bater, irrita, causa aquela tensão interna de ai, não gosto disso, ai, não gosto quando isso acontece. Beleza, não gosta, ninguém gosta do que não é gostável, né? Ninguém gosta do que é ruim. Porém, a pergunta é, você aceita? Você tá ali, olha, com a sua vanguarda sentimental, com a sua sentinela íntima pronta para aceitar as lutas do dia?
Isso é filho da humildade. Isso é humilhar-se. Meu Jesus, eu não queria que isso acontecesse não, mas eu aceito. É isso. Primeiro ponto. Segundo, render-se ao bem, ao amor. Render-se, não importa o que aconteça, tem hora que você vai ter vontade de brigar, de explodir, de falar umas verdades. Por mais verdade que seja. Renda-se ao bem, não se entregue ao atrito. Renda-se ao amor que brota de dentro de você. O amor não vai chegar de fora, ele vai nascer de dentro. Deixa esse amor crescer. Deixa esse amor determinar a sua reação. Renda-se ao bem. Então assim, ai, que droga, não queria que isso acontecesse. Mas vamos lá, qual que é a melhor saída? O outro fez lá um erro. Vou arrebentar com o outro? Não. Qual que é a melhor solução agora? E terceiro, sujeitar-se ao esforço contínuo. Esforço contínuo. Todo dia a gente sai para trabalhar e faz as mesmas coisas. Todo dia os problemas tendem a se repetir. E aquele negócio de, ai, não aguento mais. Gente, não aguento mais. Eu não tenho que passar por isso. Ah, não, eu não mereço isso. Pelo amor de Deus. Ah, isso é não aceitar a humilhação da vida para nos educar o espírito. Aceite. Sujeite-se ao esforço contínuo. Ai, eu não aguento mais. Beleza, só faltam uns 30, 40 anos para você passar por isso. Depois a gente deixa esse corpo, volta pro além e faz um extrato do aprendizado. Mas antes de 30, 40 anos, não cansa não. Porque a vida vai te pedir muita entrega. A vida vai te pedir muita virtude, muito bem a ser entregue, muito valor a ser buscado dentro do seu coração. Então, antes de 30, 40 anos, não desanima não. Não desanima não. Gente, essa é a lição de hoje. Humilhar-se significa levantar todo dia com bom ânimo e alegria. Mesmo que você não goste do lugar que você trabalha, que você tenha desafios ali que parecem maiores do que você dá conta, levante todos os dias com alegria. Primeiro, gratidão, alegria e bom ânimo. Gratidão, alegria e bom ânimo. Este é o sentido de humilhar-se. Aqui que tá perguntando aqui. Ela entendeu. Sentido de humilhar-se não é apenas perante as pessoas, e sim com seus problemas. Perfeito, Kika. Esse sentido de humilhar-se dentro de si, perante a vida. Perante a vida, porque lá dentro de mim, o meu orgulho vai bater e falar assim, Carla, você não tem que aguentar isso. Responde para aquela pessoa, coloca aquela pessoa no lugar dela, briga. Lá dentro de mim, o meu orgulho vai me falar isso. E o orgulho é um péssimo conselheiro, péssimo, péssimo. Porque ele me faz acreditar que eu sou o que eu não sou. Então, humilhar-se aqui é trazer o meu tamanho e o meu desafio para agora. Para agora. Ai, peraí. Quem falou que eu não tenho que passar por isso? Eu tenho sim. Eu sou um aluno na sala de aula. Eu tenho que me sujeitar às lições da sala de aula. Eu tenho que passar por isso sim. Ai, mas eu tô cansada. Beleza.
Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus falou. Então, o cansaço é quando a gente se distancia dele, e não quando a gente busca as virtudes e o nosso valor espiritual verdadeiro. Verdadeiro. A Paty falou um negócio aqui também que eu perdi. Ela falou que reconhece o como somos pequenos, né, amiga? Somos pequenos, Paty. E olha, sabe o melhor disso, Paty? Na nossa pequenez, a gente pode muito, muito, muito. A gente pode muito na nossa pequenez, porque a gente é pequeno com Jesus. A gente é pequeno, é aquele pequeno potente. Por quê? Porque eu sou pequena em valor já adquirido. Mas eu tenho uma potência divina dentro de mim, são as potencialidades da alma. Então dentro de mim eu tenho a semente de todas as virtudes que eu preciso desabrochar. Eu vou mostrar grandeza na medida que eu permitir que essas sementes desabrochem. Ou seja, no sentido aqui da parábola, na medida que eu me permitir humilhar, vou parar de brigar com a vida, vou parar de querer que a vida seja diferente do que ela é. Isso é se humilhar. Vou aqui, olha, me curvar perante a vida e entregar o meu melhor. Então, depois, que nem aquele trecho que fala, que Jesus fala, depois de você ter entregue o seu melhor, depois de ter feito o máximo, ter dado sangue para suas ações, bata no peito e diga: servo imprestável que sou, não fiz mais do que a minha obrigação. Por quê? Porque isso é se humilhar, isso é dilatar valor do espírito, isso é construir ações melhores na vida, em nosso benefício e em benefício dos outros à nossa volta. Fantástico, né? Isso mesmo, Paty, pequena no sentido de não ser maior que ninguém. Exatamente. Boa, garota! Boa, garota! Que mensagem maravilhosa, Juliana! A Pamela falou assim: a luta constante é comigo mesmo, cada dia uma batalha. Perfeito, Pamela! É isso mesmo, é olhar pra dentro. Olhar pra dentro. Que tanto de publicano, que tanto de fariseu tem dentro de nós. Tia Rê, perfeito, meu amor. Alegria, gratidão e bom ânimo para todos os dias. É isso, turmíssima. Gente, olha que parábola curtinha. E olha quanto sentido, né, de vida, sentido psicológico a gente consegue refletir em cima dela. Então, vocês são fantásticos. Ai, como eu amo esse momento, que bom. E vamos agradecer então a Jesus essa oportunidade de estarmos refletindo, aprimorando, crescendo, vencendo o nosso ego, né, que se expressa através do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da arrogância, de se achar superior. Senhor Jesus, nosso amado e divino condutor, conduze-nos com a sua excelência amorosa, conduze-nos com a sua mão transformadora, calmante em nosso íntimo, fazendo-nos tranquilizar perante as tempestades da nossa vida, extraindo de nós o nosso melhor, o nosso mais nobre sentimento, as nossas mais amplas possibilidades. Senhor, somos-te tão gratos
pela sua condução tão justa, tão firme, até mesmo quando nós mesmos nem entendemos o porquê de determinados acontecimentos. O teu consolo, as suas mãos, o seu braço amigo, forte e misericordioso, nos envolve, nos conduz. Senhor Jesus, muito obrigada por esse entendimento, por esse alcance em nosso sentimento. Desejamos, Senhor, seguir contigo. Desejamos, Senhor, entregar o nosso bem, o nosso melhor. Desejamos, Senhor, nos render ao amor em qualquer circunstância. Um amor que busca a verdade, a atuação, a fortaleza, a moderação. Senhor, ajuda-nos a vibrar, a viver o teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Emocionei. Que assim seja, meus amores, que delícia, que importante isso. Alcinir, querida, parábola, excelente parábola. Difícil é não se sentir em depressão em certas tarefas. Difícil sim, Alcinir, mas garra com Jesus, finca o pé no bem e vamos seguir juntos, que a gente consegue, viu, meu amor? Tamo junta. Kika, meu amor, gratidão por mais esse ensinamento. Carlinha, nos move para o melhor. Meu tesouro, minha irmã amada. Robertuga, que assim seja. Gratidão, meu amor, pelos ensinamentos trazidos de forma tão clara. Amo você, Rô. Silvana Vergalim, querida, que assim seja, Breno, Ale, tia Soninha, Gabi Wender, que assim seja, Érica, Carlão, Pati querida, Reizinho, Ivone, Silvana Vergalim, Silvelene, que assim seja, Pati, Juliana, Alcinir, meus amores, que corrente forte. Por isso que às vezes a gente emociona, que entra nessa força dessa corrente, emociona. Que alegria, excelente quarta-feira, força lá e tá tudo aqui dentro. Nada nos falta quando a gente busca no caminho certo, com Jesus. É isso, meus amores. Gratidão, Alcinir, sempre buscar a força para sermos vencedores. Yes, meu amor. Fechamos com essa frase. Um super beijo, meus amores, até amanhã com o Nosso Lar, capítulo 2 do Nosso Lar. Beijão, amores. Amo vocês. Obrigada. Beijo, abraço. Tchau, turmíssima. Tchau.